O Fim da Rua acabou de lançar nos cinemas e olha só, é um filme de terror e aventura que tá dando o que falar. E não é pra menos, porque ele sai da casinha, mesmo quando ele decide prender a gente dentro dela. Bem-vindos ao Críticos de Filmes de Terror e hoje a gente fala dessa estreia mirabolante. Em 1982, uma família de subúrbio, junto com o bairro inteiro, ficam sem energia depois que clarões misteriosos assolam os céus. Seriam raios, relâmpagos, alienígenas? Ninguém sabe. No dia seguinte, todo mundo acorda, ainda reclamando da falta de luz e tentando não deixar a geladeira aberta para não estragar o leite, quando de repente dinossauros aparecem na vizinhança e começam a caçar e matar todo mundo. Conclusão, do dia pra noite, o bairro da Rua Oak foi transportado no tempo, para a distante era em que os dinossauros ainda andavam pela Terra. Agora, a nossa família de protagonistas devem sobreviver a esse horror para não virarem cocô de dinossauro, mas nem todo mundo tem a mesma sorte. O filme é dirigido pelo David Robert Mitchell, o mesmo diretor de Corrente do Mal, um dos mais aclamados filmes de terror dos últimos tempos. A produção é do J.J. Abrams, com a sua marca registrada, a Bad Robot, que ele usa na maioria das vezes para produzir filmes de terror malucos e diferentões e tentar vender eles como se fossem blockbusters comerciais. A produtora é responsável pela icônica e enigmática trilogia antológica Cloverfield e o espetacular Operação Overlord, só que dessa vez eles miraram em algo diferente. Sabe aquele cinema dos anos 80 que era meio terra de ninguém? Onde tinha filmes que você olhava de primeira e eles pareciam que eram adequados para as crianças, só que aí quando você assiste você fala, não gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é pra criança não pode deixar eles ver não. Então, é esse tipo de filme. De começo tudo parece uma aventura mamão com açúcar, hollywoodiana, feita pro público familiar. Só que aí do nada o filme dá uma virada, começa a introduzir suspense, sangue, mortes, sustos bem bolados e tudo isso sem perder a luz, a graça e a leveza desses filmes de sessão da tarde. E talvez seja isso o que define O Fim da Rua, um filme de terror de sessão da tarde, daquele tipo que a televisão ia passar depois do almoço, só que cortando a maioria das cenas violentas. Então, mesma categoria talvez de O Ataque dos Vermes Malditos, Aracnofobia, só que um pouco mais violento do que esses daí. Mas calma lá, o filme também não é nenhum banho de sangue também não. Você já conhece a história, né? O estúdio quer vender mais ingresso, e aí pra não reduzir a quantidade de público, eles pedem pro diretor pegar um pouco mais leve ali na sanguinolência, não pegar tão pesado, para que eles consigam colocar o filme em cartaz com a classificação para 13 anos nos Estados Unidos, o que é equivalente para maiores de 12 anos ou 14 anos aqui no Brasil. Ainda assim, a produção empurra ao máximo o limite da classificação e consegue se safar de mais violência do que outros filmes que foram classificados com a mesma faixa etária. Sério, eu fiquei de boca aberta com o que eles conseguiam mostrar aqui. E o mais bonito é que a câmera não desvia muito das coisas não. A maioria das cenas você vê meio que claramente o que está acontecendo. O diretor de fotografia é o Michael Gouliakis, que conduziu Corrente do Mal, Fragmentado e Nós. O cara filma muito. Tem uma cena de perseguição aqui em plano sequência no meio da rua, que a gente alterna entre vários personagens, né? Cada um fazendo uma coisa. Pô, é lindamente fotografada e injeta muita adrenalina. Se você, por algum acaso, tem medo de filme de terror, fica calmo. O filme não é pesado, não é tão assustador assim não. Além de que ele sempre vai achar uma forma de colocar um pouco mais de humor aqui e ali, pra todo mundo dar umas risadinhas entre um susto e outro. Se eu tivesse que descrever a vibe dele, eu diria que ele é uma boa mistura entre Poltergeist, o Fenômeno, em questão de roteiro, vibe e estrutura, e Jurassic Park, no tema, no visual e na grandeza. Poxa, o filme até se passa em 1982, o mesmo ano de lançamento do Poltergeist. Não é à toa que dava pra sentir a vibe de Poltergeist ali. Ele tem dinossauros e todo aquele elemento de sobrevivência tensa, só que assim como o Poltergeist, ele tem uma história doce, uma leveza, não é um filme pesado. Ele dá bons sustos sim, mas ele nunca vai traumatizar ninguém. É um terror mais divertido do que assustador. Só que tem alguns jump scares aqui, uns sustos que pegam de jeito. Cara, eu tava no cinema com 2 marmanjos enormes e os dois deram pelo menos um pulinho da cadeira, viu? Tinha cenas ali que eram muito Spielberg, mas tão Spielberg que eu pensei, meu Deus, o David Robert Mitchell é um sobrinho do Spielberg, né? Só pode. Se inspirando em 2 das maiores obras da carreira dele para entregar um susto pipoca de primeira categoria, provando que todo mundo que tem talento
pode ser um Spielberg da vida se o estúdio der dinheiro suficiente e atores competentes para ele trabalhar. A trilha é muito boa. Várias vezes ela faz a gente lembrar daquela trilha do Poltergeist do Jerry Goldsmith. O compositor aqui é o Michael Giacchino, que já compôs para a franquia Jurassic World, só que aqui ele busca mais as suas raízes de terror, como quando ele fez aquela orquestra aterrorizante para o filme Cloverfield. O cara manda muito. As criaturas, ainda bem, não são baseadas nos dinossauros geneticamente modificados lá dos filmes do Jurassic Park, não. Eles buscaram um pouco mais de realismo nos dinossauros, mostrando eles mais cobertos com penas, pelos, né? Não são aqueles répteis pelados do filme do Spielberg. E isso é muito bom. Além de mais realista, faz com que ele se diferencie visualmente imediatamente. O filme é bem intenso, interessante e sempre traz algum dinossauro ou criatura pré-histórica diferente pro próximo susto, o que não deixa ele ficar repetitivo. O elenco você já sabe que é incrível, mas o destaque, óbvio, vai pra Anne Hathaway, que faz a sua estreia no gênero aqui, antes tarde do que nunca, né, Dona Hathaway? Será que vem um Lugar Silencioso 4 aí, de repente, agora pra você estrelar? Hein? E óbvio que o Ian McGregor entrega tudo também. O que mais dá pra elogiar no roteiro é a quebra de expectativas, porque toda hora parece que alguma coisa super clichê vai acontecer, e não acontece. O filme toma um outro rumo inesperado nas cenas. Teve horas que a câmera parece que vai deixar bem óbvio que vai vir um susto ou um jump scare, né, pra acontecer ali, e você acha que já sabe aonde que a cena vai dar, e não vai acontecer igual você tá pensando. O filme cria vários alarmes falsos visuais com esses clichês de filmes de terror e sempre vai na direção oposta, surpreendendo. O enredo também é surpreendente, tem vários acontecimentos aqui que você não espera e que vão causar, se não for pelo menos um sustinho, vai ser um choque, do tipo, ai meu Deus, eu não acredito que eles fizeram isso. Sério, em vários momentos o filme vai estar te mostrando alguma coisa, e aí você vai pensar, ah, eles estão falando isso, estão fazendo isso, mostrando aquilo, porque mais pra frente, com certeza, vai ter uma cena em que tal coisa vai ser importante, aí vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. E eu tô falando pra você, você nunca sabe exatamente pra onde o enredo vai seguir. Ele consegue desviar de várias das expectativas óbvias dessas cenas comuns que a gente vê em todo filme desse tipo aí, o que mantém tudo sempre interessante. No mais, tá recomendadíssimo. Pra quem aí pediu um terror de dinossauros que não fosse tão pesado e que não fosse também uma cópia barata de Jurassic Park, vocês acabaram de ganhar um. E pra quem não pediu, olha, eu acho difícil alguém negar esse presente que veio até a nossa porta de muito bom grado. Críticos de filmes de terror dá ao Fim da Rua, nota 8.5. Um excelente blockbuster que vai ser acessível a vários tipos de público, até mesmo aqueles que não gostam ou têm medo de assistir filme de terror. Ele é uma excelente substituição, mais leve e divertida, é claro, de filmes como Um Lugar Silencioso. É muito bem feito, atuado e não tem grandes reclamações. Mas eu aviso, tem algumas ceninhas aqui que podem ser bem questionadas por alguns membros da audiência. Muita gente vai falar, ah, aquela cena tal podia ter sido mais assim, mais assado. Ou então, ah, e no final ia ser mais legal se tivesse acontecido isso, aquilo, outro. Mas, gente, até aí, isso é super normal. O povo sempre falou essas coisas, desde que o cinema é cinema. E não é agora que o povo vai parar de pensar isso e formar suas próprias fanfics mentais no final de cada filme. Ainda mais um filme diferente como esse, que no fim não é o que ninguém tava pedindo ou esperando, mas é uma baita surpresa. Longe de ser perfeito, mas uma baita surpresa. E é isso, galera. O que vocês acham de O Fim da Rua? Deixa nos comentários que eu vou responder todos. Obrigado por assistir, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho. E para não correr o risco de ser transportado para a era dos dinossauros, fica por aqui, no Críticos de Filmes de Terror.